Bom dia amigos, bom dia alunos, bom dia meus queridos alunos, tudo bem? Tudo em paz, tudo tranquilo? Bom dia aos meus alunos da disciplina de Geopolítica da Unip, sejam bem-vindos, bom dia a todos, bom dia, né? Vamos discutir geopolítica, vamos falar um pouquinho de geopolítica hoje tem muita coisa legal para todos vocês, tudo bem? Vou comprar uns doces aí para matar essa minha vontade de comer esses doces aí que você faz. Vou entrar lá no seu Instagram e vou verificar. Ajeitar aqui a careca, né? Bom dia, avisar a todos lá que a gente está aqui, avisa. Vou pôr aqui, a live está iniciando, vamos ver se o pessoal tudo vem. Live iniciando, nosso horário é esse, né? Nosso horário é 9 horas, estamos um pouquinho atrasados, certo? Live iniciando, vamos meu povo, né? Chama todo aí, oi Cassiane, seja bem-vinda, certo? Mais pessoas, bora! Bora! Chama todos. Gil Oliveira, Gil de Giovana, Amanda, bom dia pro tio descabelado aqui, que tá com o cabelo grande, fazer um rabo de cavalo aqui. Bom dia a todos. A imagem tá boa, tá legal, o som tá bacana. Legal, Gil de Giovana, legal, Gil. Edvige, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Edgleison. Camila Castro. Daniel Profile, meu xará. Edvige Oliveira, bom dia. Profile, tudo bem, meu irmão? Como vai? Thaís Milena, tudo bem, Thaís? Bom dia, Camila. Bom dia, Edvigem Oliveira. Certo? Vamos lá, vamos trabalhar. Cadê o povo? Cadê o povo dessa sala? Cadê o povo? Bora trabalhar, muita coisa, tem muita coisa massa pra gente falar hoje. Bora, vamos para a sala, vamos para a aula. Passo o tempo chamando os meninos aqui que é para começar, certo? Bora, vou botar um bora aqui, bora, né? Vocês sabem, né? Vamos botar uma musiquinha enquanto o povo chega, é interessante uma musiquinha, então nós vamos com uma musiquinha. Enquanto o pessoal está chegando, nós vamos de música, certo? Vamos pegar aqui alguma coisa bem bacana, bem massa, né? Vamos ver alguma coisa legal aqui, né? Do The Voice, que eu gosto. Vamos pegar aqui do The Voice. Vamos começar? Ver se o pessoal chega aí. Bora? Vamos começar com algo que eu gosto. Pessoal que tem um pouquinho mais de idade vai lembrar dessa música. Bora, pessoal, bora pra lá, bora, vamos, cadê o povo? Bora pra sala, Sabrina, certo? Vamos começar em alto astral hoje. Inglês, francês, espanhol. Vamos começar em alto astral. Esses são os certo?
Vamos começar em alto astral. Não aceito baixo astral. Hoje não tem direito a baixo astral. Nada de baixo astral. Certo? Então vamos lá. Uma musiquinha pra gente desestressar, não é? Então vamos lá um pouquinho. Idiomas que você vai estudar de graça. Então a gente vai começar em alto astral aqui. Tentar começar em alto astral. Vamos ver aqui o que é que a gente escolhe para poder o pessoal dar uma sacudida. Bom, esse aqui é para dar uma sacudida, tá certo? Presta atenção. Vamos começar em alto astral. Tá bom? Aqueles que gostam aí, Bob Marley, presta atenção. Coisa bacana. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of that can stop the time. Won't you help to sing this song of freedom? 'Cause all I ever had is redemption song. Songs of freedom. Redemption. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Começando aí, ouvindo o Redemption Song, né? E aí a gente entra em alto astral. Mais pessoas aí aparecendo na sala, fico feliz. Ainda temos muito poucas pessoas. Vamos trabalhar, vamos começar. A gente começa com o coração mais leve, começa com a alma mais tranquila e vamos trabalhar firme, tá bom? Vamos para o que interessa, certo? Bom, a gente tinha... O slide da aula anterior já está disponível no grupo do WhatsApp aí, é só vocês verificarem. O slide da aula anterior já está no WhatsApp, não tem problema. Está no formato PPT, está no formato PDF, não há traumas nesse processo. A aula de hoje já tem mais slides, tem mais coisas, tá? E aí a gente já consegue fazer um exercíciozinho que a gente vai preparar durante a semana para entregar no grupo do WhatsApp a vocês, tá bom? Mas vamos trabalhar nessa cabecinha para abrir tudo, para ver se aparecem mais pessoas, que eu tô achando poucas pessoas hoje. Estou triste com a quantidade de pessoas hoje. Vou refletir isso, vou cobrar mais firme, certo? Tem que ter todo mundo presente, não tem problema. Tira 50 minutos da vida, tá? Então vamos lá, olha como é massa o que a gente vai falar aqui. Então a gente estava falando, começou falando de algo que
é o tema da gente, que é a nossa geopolítica. Geopolítica é a mistureba entre a geografia, a política, a sociologia. Então a gente disse que a geopolítica estuda as relações entre espaço e poder. A gente disse que a geopolítica explica essas relações entre espaço físico, espaço demográfico, espaço geográfico e poder. Espaço e poder é o campo de estudo da geopolítica, ok? Existente desde o século XVI, mas oficializado, ou seja, o termo Frederick Hetzel na obra Geografia Política, de quando? De 1897. John Hetzel foi quem primeiro falou em geografia política. Ele não usou o termo geopolítica, ele usou o termo geografia política em 1897. Geografia política tem por mérito a intercalação de fenômenos territoriais com a vida política dos territórios. Então, é a mistura dos fenômenos territoriais, ou seja, o que acontece? Aquele território é rico em quê? O que pode ser explorado economicamente, socialmente? O que existe ali? Né? Quais os impactos ambientais que existem ali? Isso tudo, quando se mistura com a vida política, dá origem ao que Hetzel chamou de geografia política em 1897. Só estou revisando a aula passada. A formação de uma potência. Hetzel dizia que a formação de uma potência mundial, ou seja, quem pensar em ser potência mundial, estaria relacionada com o manejo. O manejo é o quê? O manejo é a forma como eu estou lidando com a extensão de um território, né? E as pessoas que nele estão envolvidas. Criador da teoria do espaço vital, forte influenciadora de teorias geopolíticas. Hetzel criou uma teoria chamada de espaço vital. Espaço vital é um espaço dentro do território de um país, de um estado, de um município, de qualquer canto, que seja o determinante para o sucesso, para que esse espaço vital permita, do ponto de vista geográfico, que um país, um estado ou município vire uma potência ou se desenvolva economicamente e politicamente. Perfeito nessa linha? Olha só, insatisfeito com a quantidade de pessoas. Perfeito? Então Hetzel disse isso. E o mais massa é que ele disse o seguinte, que no lance da geopolítica, quando a gente fala da geopolítica, a gente fala que ela é responsável pela formulação de teorias e estratégias políticas voltadas para a obtenção de poder. Então a geopolítica é a estratégia de poder. A geopolítica é a estratégia para a obtenção de poder sobre determinado território, ou seja, estratégia de poder no território é o conceito de geopolítica. Estratégia de poder no território é o conceito de geopolítica. Estratégia de poder no território, que pode ser o seu ou dos outros. Como eu já disse, mandar, ou seja, exercer poder não necessariamente significa estar no poder. Eu não preciso estar no poder para exercer poder. Perfeito? Brinquei com isso com as mulheres, a capacidade que as mulheres têm de exercer poder sem estarem necessariamente aparecendo no poder. Exercer poder é diferente de estar e de ter poder. Perfeito? Esse termo de geopolítica foi criado em 1905, ou seja, 8 anos depois de Hetzel, por Rudolf Kesslin, dentro do artigo As Grandes Potências. Rudolf Kesslin, ele em 1905 apenas rotulou o que Hetzel chamou de geografia política, com um termo só de geopolítica. Perfeito? Massinha, massado, tudo beleza, certo? Kedgen disse isso. Bom, e aí, eu só estou passando rápido porque tudo isso foi objeto da aula passada. Kedgen definiu geopolítica a partir das características geográficas, econômicas, sociológicas e políticas. Então, a geopolítica, senhores, envolve questões geográficas, econômicas, sociológicas, políticas. Geográficas, óbvio, eu preciso definir uma relação entre o estado e o território, ou seja, qual é o tamanho desse estado? Qual é o tamanho territorial? Quais os limites de fronteiras? O que é que tem lá dentro desse espaço geográfico? O que é que eu posso explorar economicamente? O que é que existe lá? Que tipo de sociedade está lá? Quais as características dessa sociedade? Quais os valores dessa sociedade? Como isso impacta na relação com o território? Certo? Kedgen tentou trabalhar nessa linha. O eixo econômico, Kedgen disse que estabelece uma relação entre o Estado e a economia, ou seja, o Estado que está dentro de um território, precisa explorar recursos que estão
dentro desse território e que leva à prosperidade econômica. Então, à medida em que eu consigo juntar Estado, território e economia, beleza. Só que vem um fator humano, que é o sociológico. Bom dia, Marta. Bom dia, Martinha. O sociológico é mais problemático. O sociológico diz respeito ao quê? Como é que as pessoas que moram dentro desse território lidam com as suas características e potencialidades? Então, no sociológico estabelece a relação entre o Estado e a sociedade nacional. A sociedade, ou seja, como as pessoas se relacionam com o território, como esse território é explorado economicamente e como essa economia se relaciona com o Estado. De novo, ok? Uma teia, tio, um emaranhado, perfeitamente. E aí vem o político, definir a forma, o poder e a vida do Estado. Ou seja, o político manda no Estado, o Estado se relaciona com o geográfico é utilizado pelo econômico para poder gerar excedentes, e a economia se relaciona com o sociológico porque ela precisa do recurso humano para poder a coisa funcionar e precisa respeitar os valores sociais estabelecidos naquela sociedade que se encontra dentro de um território. Entenderam como a coisa mistura? Quando a coisa mistura, quando mistura espaço territorial com economia, com sociologia, com política, política manda no Estado, Estado precisa de território, território tem potencialidades que são exploradas pela economia, economia precisa respeitar a sociologia, que são as pessoas, como as pessoas lidam com isso, certo? Perceberam? Entenderam? Compreenderam? Está clarinho? Clarinho? Solta corações se estiver clarinho. Corações no ar. Poucos corações no ar. Não estou gostando dessa live de hoje pelo volume. Vou fazer uma observação lá depois. Continuando. Tá aumentando. Vamos aumentar. Continuando na brincadeira. Bom, e aí depois de Kedgen dizer tudo isso, veio aí um carinha chamado Alfred Mahan, que é almirante da Marinha Americana, e disse que a chave para a hegemonia mundial estaria no controle das principais rotas marinhas. A chave para a hegemonia mundial estaria no controle das principais rotas marinhas. Ele estava errado, tio? Claro que não, meninos. Meninos, existem estreitos, o Canal do Panamá, né? Vários estreitos que conectam situações que são fundamentais. A OPEP, por que, por exemplo, os americanos possuem bases estratégicas em locais específicos? Exatamente para comandar, para ter essa hegemonia mundial. Está sob o comando dele, tinha que ter o controle das principais rotas marinhas. Uma potência precisa ter controle de rota marinha, direta ou indireta. Sua obra influenciou os Estados Unidos a construírem o Canal do Panamá de 1880 a 1914. Perceberam? Os Estados Unidos construíram o Canal do Panamá e disseram: por aqui só passa quem eu quero. Você diz, mas eles mandam no Panamá? Diretamente não. Exercem poder. Não tem poder. Tem o poder, mas não estão diretamente no poder. Como é que eles exercem o poder, tio, se eles não estão no poder? Ora. Eles exercem o poder sob a forma do poder econômico, né? Sob a forma de serem estados que exportam manufatura. E o Panamá e outros países da América Central precisam, né, exatamente disso, né? Teoria do poder marítimo, né, do Mahan, ele diz o seguinte: aquele que comanda o mar comanda todas as coisas. Aquele que comanda o mar comanda todas as coisas. Era a teoria de Mahan, certo? Um almirante da Marinha Americana, que foi o que influenciou os Estados Unidos a terem construído o Canal do Panamá. É o que faz com que os Estados Unidos travem as rotas de petróleo no mundo todo. O Mahan dizia: aquele que comanda o mar comanda todas as coisas. Perfeito? Só que agora não é só o mar, né? A sociedade evoluiu. Aquele que comanda o mar, aquele que comanda o ar, não é isso? Porque os aviões brasileiros, carregados de respiradores e máscaras, pousaram nos Estados Unidos para trazerem as máscaras e respiradores para o Brasil. Que fez o governo americano? Invocou uma lei da Segunda Guerra Mundial, dizendo que aqueles produtos que são de necessidade urgente nos Estados Unidos serão confiscados. Na hora que o avião com os produtos que iriam para o Brasil, inclusive para o Ceará, chegariam, pousou em Miami,
os Estados Unidos fecharam o avião, cercaram e confiscaram a mercadoria e se apropriaram dos respiradores que seriam utilizados aqui. Perceberam? Perceberam a manobra? Perceberam? Então não é só quem comanda o mar, é quem comanda o ar também. O que fez o governador do Maranhão? Não sei se leram, estamos falando de geopolítica atual. O governador do Maranhão comprou 180 respiradores e sabia que se os aviões passassem por qualquer rota da América ou qualquer rota da Europa, a Europa também estava confiscando os respiradores. O que é que eles fizeram? Meteram no navio, dentro lá na China, e enviaram todos esses respiradores para a Etiópia. Na Etiópia, fretaram um avião, jogaram o avião da Etiópia direto para São Luís do Maranhão. Por quê? Perdão, desculpe, para São Luís não. Da Etiópia direto para São Paulo. Quando o avião pousou em São Paulo, já havia um cargueiro ao lado para jogar todo o material desse avião para dentro do cargueiro da TAM, da Azul, e esse cargueiro da Azul desembarcou em São Luís do Maranhão com 80 respiradores agora para a crise lá da saúde pública em São Luís. Governador Flávio Dino. Por que ele fez isso? Porque se ele deixasse o avião pousar e a Receita Federal fizesse o desembaraço da mercadoria em Guarulhos, em São Paulo, o governo federal usaria de uma lei federal e confiscaria os respiradores do Brasil para distribuir para todos os estados. O que Flávio Dino fez? Jogou já tudo dentro do avião da Latam e já trouxe tudo direto para São Luís do Maranhão. Inclusive ele está sendo processado. O governo federal está tentando processá-lo, dizendo que isso é uma ilegalidade, o que ele fez. Mas ele fez uma estratégia de logística que assegurou ao estado dele 80 novos respiradores para a crise da saúde pública de Covid. Entenderam como funciona a geopolítica? Navio na China, para ninguém saber. Etiópia, país que não criaria problema. Puxa de avião para Guarulhos. De Guarulhos mete dentro de outro avião, chega em São Luís do Maranhão, consegue atingir o objetivo. Então o Marran, que dizia que quem domina o mar comanda as coisas, estava um pouquinho errado. Hoje quem comanda o mar, quem comanda o ar, domina as coisas. Perfeito? Perguntas, se quiserem perguntar, façam. Não há porquê. Bom, só pegando o Halford Mackinder, um geógrafo inglês, criou os conceitos de Heartland, terra-coração, e World Island, ilha mundial, enfatizando o poderio terrestre, a guerra no solo, o exército, o controle de áreas geoestratégicas na Europa Central. Contestou a obra de Marran, contestou a obra de Marran, o Mackinder, dizendo o seguinte: pois acreditava que o desenvolvimento dos transportes e da comunicação eliminaria a importância do controle dos mares, pois acreditava que o desenvolvimento dos transportes e da comunicação eliminaria a importância do controle dos mares. Na verdade, não só os mares, como eu disse, o ar, o mar, a conexão, a informação, né? A ciência, que a gente vai já falar dela, a hegemonia mundial estaria nas mãos daqueles que dominassem a Eurásia, ou ilha mundial. Ilha mundial, poder terrestre, poder geoestratégico. E se a gente pegar as grandes potências, tem esse domínio geoestratégico, não é verdade? Existe um domínio geoestratégico das grandes potências. Tá certo, meninos? Dito isso, Mackinder, a partir de uma teoria chamada teoria do poder terrestre, dividiu o mundo em três grandes áreas. O mundo, para Mackinder, estava dividido em ilha mundial, Europa, Ásia e África, abrangendo a maior parte do poder da Terra, ilhas do exterior, Américas e Austrália, e a massa líquida, oceanos. Então, ilha mundial, ilhas do exterior, mundo fora do mundo. Mundo, primeiro mundo, né? Claro, tirando aqui um pouco a África e um pouco da Ásia, e ilhas do exterior, Américas e Austrália, certo? Muito relacionado com a questão, né, da descoberta dos continentes, né? E identificou ainda mais três regiões: uma área pivô, que ele chamou de Heartland, de grande valor estratégico, correspondente à região eurasiana, abrigando a Europa Oriental, Rússia, Cazaquistão, Irã e Paquistão. Continua, né? Irã é estratégico, produtor de petróleo, entre outros. O crescente interior ou marginal, compondo uma meia-lua em torno da área pivô, compreendendo a Alemanha, a Áustria, Turquia, Índia e China. E o que ele chamou de crescente exterior insular, abrangendo Grã-Bretanha, África, Austrália, Estados Unidos, Canadá e Japão. Ele estava errado, meu povo. Ó, a crescente interior, ele dizendo quem?
China, né? China, certo? A China estava aqui, certo? Ele já imaginava, Macainder já imaginava o que ele chamava de crescente interior, onde tinha a China, né? Onde tinha a China, certo? Então a China já era o imaginário de Macainder, certo? Onde ele definia 3 espaços, uma ilha mundial, uma ilha exterior, e ele chamava de massa oceânica, massa líquida. Então, nessas 3 regiões adicionais que Macainder adicionou, ele colocou uma chamada de crescente interior ou marginal, compondo uma meia-lua em torno da área pivô, compreendendo a Alemanha, a Áustria, a Turquia, a Índia e a China. Estava errado? Os BRICS, Índia e China, estão aqui, ó. Índia e China, ó. Então o cara já pensava, né? Não é massa, Camila, a gente pensar o mundo fora da caixinha, né? E aí, olha só, olha o que ele chamou de área pivô, certo? A área pivô, tá aqui a área pivô. O crescente interior marginal, no qual a China está aqui, certo? Os crescentes do exterior ou insular, olha o Brasil bem aqui, bem pertinho do crescente insular, certo? Olha o Brasil, olha as Américas aqui, certo? Olha o Equador, a linha do Equador, certo? E olha aqui o pivô que ele estava definindo. Cazaquistão, Rússia, a China, nessa parte mais aqui, né? Então na crescente interior ou marginal. Então parecia que ele estava adivinhando, né? Parecia que ele estava adivinhando a geopolítica atual, né? Parecia que ele estava adivinhando a geopolítica atual, não é? Parecia que ele estava adivinhando a geopolítica atual. Bom, vou voltar no Nicholas Spieckmann. Nicholas Spieckmann é um holandês naturalizado norte-americano que apresentou sua teoria considerando que a base geográfica de um Estado exercia relevante influência em sua política externa. A base geográfica de um Estado influencia a sua política externa. Como assim? Ele atribuiu grande importância a Heimland, zona tampão entre o poder terrestre e o marítimo, certo? A Heimland, a zona tampão entre o poder terrestre e o marítimo, região chamada das fímbrias ou franja ou a orla, região, ele atribuiu grande importância a Heimland, zona tampão entre o poder terrestre e o marítimo. Então a orla era fundamental. Por quê? Vamos pensar que a orla era fundamental, queridos. Por que a orla era fundamental, queridos, no passado? Por que a orla era fundamental? Porque era o momento de desembarque. É onde as coisas chegavam, ou seja, eu preciso do porto. Naquele momento, o poder marítimo era forte, certo? O poder marítimo era forte. O poder aéreo não era tão forte, certo? O poder marítimo já era fortalecido. Então, a zona litorânea era crucial, como continua sendo, certo? As margens, né, do poder, as margens entre a região terrestre e a região marítima são fundamentais em qualquer país. Pega as cidades, as principais cidades dos países, né? As grandes cidades não estão na orla? Estão. Por quê? Porque exercia esse poder, essa conexão entre o poder marítimo e o poder terrestre, certo? Então havia a necessidade dessa conexão entre o poder marítimo e o poder terrestre. Por isso que as orlas são tão importantes, certo? Bom, e aí o Spieckmann disse que deveria haver, olha só, uma preocupação com a segurança dos Estados Unidos no mundo bipolar, né? Deveria haver uma preocupação com a segurança dos Estados Unidos no mundo bipolar. É óbvio que tinha que haver isso. Por quê, queridos? A América, ou seja, o tio Sam, ele já exercia uma função forte, né? De quê? De domínio, de imperialismo. O imperialismo americano foi exercido como? Foi exercido estrategicamente. Com o quê? Com o poder político, com o poder terrestre, com o poder aéreo, com o poder marítimo, né? Não era dominando ou tomando os países, era criando articulações estratégicas que permitissem a ele exercer o poder nesses países que não eram ele mesmo, Estados Unidos, no momento em que eles precisassem.
Ou seja, o poder econômico que eles detinham era tão significativo que fazia com que qualquer poder que eles precisassem exercer nesses países que orbitavam em torno desse modelo de desenvolvimento americano fosse exercido por eles a qualquer momento. Então, estala o dedo, eles interferem na África. Estala o dedo, eles interferem no Iraque. Estala o dedo, eles interferem no Afeganistão. Por quê? Porque existe por trás desse pseudo-poder territorial que esses países exercem, um poder econômico que exerce uma força sobre esse poder político e sobre esse poder econômico. Certo? Sobre esse poder político e sobre esse poder territorial. Desculpe. O poder econômico americano é de tal sorte que ele exerce força e manda no poder territorial e no poder político de determinados países, ok? Esse é o grande dilema. As potências mundiais montam estratégias de domínio territorial e de domínio político, certo? Por fim, o Karl Hausdorff, ele tornou-se o nome mais conhecido da geopolítica, ou seja, vocês vão muito ouvir falar nesse cara, o Hausdorff. Ele tornou-se o nome mais conhecido da geopolítica clássica devido ao uso de suas ideias pela política expansionista da Alemanha nazista e pela revista Zeitschrift Tempo, para a Geopolítica, por ele editada em 1924 a 1944, Essa revista de geopolítica, Zeitschrift, ela foi editada e foi trabalhada, por Clausewitz na época do nazismo, ou seja, ele tornou-se conhecido na geopolítica pelo uso de suas ideias na política expansionista neonazista. O neonazismo, ou o nazismo como queiram, ele tinha fundamentos geopolíticos, ele tinha pensadores. O nome mais conhecido da geopolítica foi usado as ideias de Hausdorff, na geopolítica, no poder de expansão da Alemanha nazista, certo? Foi usado isso, a gente precisa entender. Identificado com a ideia de espaço vital, ou espaço é poder. Espaço é poder. O uso de conceitos de Mahan e principalmente de McKinley com vistas ao poderio alemão e uma nova ordem mundial ideal. Então, o Hausdorff juntou Mahan e juntou McKinley e disse: vocês estão certos, nós precisamos de uma nova ordem mundial, por isso nós vamos orientar a política de expansão nazista, na Alemanha. Então, Hausdorff foi um dos mais conhecidos geopolíticos clássicos, devido a essa teoria dele que foi utilizada no modelo de expansão de imperialismo nazista na Alemanha, ok? Beleza? Bom, Alexander Seversky é um piloto naval russo, não vou me alongar com ele, porque são só revisões rápidas que eu quero entrar na outra parte. Naturalizado norte-americano, arquitetou uma força aérea independente, olha só, uma força aérea independente das forças terrestres e navais, com aviões de grande raio de ação e base de apoio nas costas próximas às principais rotas oceânicas. Dividiu o globo terrestre em duas grandes áreas, uma dos Estados Unidos e outra da União Soviética, certo? A área da sobreposição dos dois domínios, que envolvia quase todo o hemisfério norte, foi denominada de área de decisão. Segundo Seversky, para sua segurança, os Estados Unidos deveriam manter o predomínio nessa área. Então, veja só, juntamos domínio terrestre, domínio marítimo, domínio agora aéreo com Seversky, e criação de espécie de eixos de domínio aéreo, de domínio terrestre e de domínio, político territorial, certo? Então, separou-se dois eixos, um de domínio americano, outro de domínio da antiga União Soviética. Como eu disse, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas existiu até 1989 com a queda do Muro de Berlim, certo? Beleza? Bom, é para entender que cada um desses caras, Seversky na naval, Hausdorff, na junção de Mahan, que era o domínio marítimo, com Mackinder, que é o domínio terrestre. Então, Mackinder, um poderio terrestre, Mackinder, um poderio terrestre, o Hausdorff juntou Mahan, que era o poderio marítimo, com o terrestre. E por último, Seversky, Alexander Seversky, ele resolveu juntar o terrestre com o marítimo com o aéreo. Então, no aéreo, ele dividiu em duas áreas independentes, forças aéreas terrestres e navais, arquitetou uma força aérea independente das terrestres e navais, dividiu
o domínio terrestre do globo terrestre em dois, um dos Estados Unidos e outro da União Soviética, e criou o que ele chamou que existia uma área de sobreposição, ou seja, uma área que era eventualmente sob domínio americano, mas que também estava sob algum tipo de domínio soviético, que ele chamou essa área de sobreposição dos dois domínios de área de decisão, que era a área de conflito. Quem manda aqui? Se essa área é americana e se essa área é soviética, quem manda aqui? Ele chamou essa área de decisão, área de decisão, certo? Bom, e aí ele criou esse mapinha do domínio. Olha só, ele chamou de zona de decisão, zona de domínio aéreo soviético, né? A zona de domínio aéreo soviético, certo? O coração industrial da União Soviética, zona de domínio aéreo soviético, estava aí, certo? A zona de decisão, que era uma zona de atuação das forças navais e terrestres, está aí também, bonitinho, certo? E uma zona de domínio americano. Então veja que existia uma interseção entre essa linha, esse círculo azul, certo? Nos continentes, o círculo azul nos continentes, certo? Que era a zona de domínio americano, do círculo vermelho, que era a zona de domínio soviético. E havia uma interseção, que era esse espaço aqui, ó. Todo esse espaço aqui era a zona de decisão que estava sob domínio dos dois países e ninguém sabia quem mandava. Todos queriam mandar, né? Existia um espaço menor americano e um espaço maior, né? Do domínio da União Soviética. O mundo nesse período estava dividido entre socialismo e capitalismo. Comunismo e capitalismo, certo? Basicamente era essa divisão no mundo. Bom, ainda falando um pouquinho, Yves Lacoste, geógrafo francês, autor do livro Geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Ele criou conceitos que revolucionaram a geopolítica moderna, né? Geopolítica não aparece mais como ciência a serviço do Estado, não é? A geopolítica e a geografia política tornam-se cada vez mais intercaladas e passam a focar suas análises em diversas formas de relações de poder em escalas variáveis. Só tem um pouquinho de paciência que eu vou chegar no que interessa, tá? Bom, e aí começa o que interessa. Nacionalismo e imperialismo, certo? Vamos falar de nacionalismo e de imperialismo, certo? Vou passar para mim, porque agora é o que me interessa. Uma breve revisão dos principais pensadores da geopolítica. Vocês vão ter lá nos slides, está disponível, vocês vão poder dar uma lida. Então, lembrar um pouquinho do Severskay, né, que foi quem definiu a necessidade de um poder aéreo. Do Mahan, né, que definiu a necessidade de um poder marítimo, não é isso? Né? E aí a gente teve lá a junção dos demais, né? A questão aérea, terrestre e marítima, né? E a gente tem a questão da orla, né? Aquela questão da orla como condição sine qua non, como conexão entre o domínio terrestre e o domínio marítimo, certo? Um ponto importante é a gente falar disso aqui, tá? Eu vou só mostrar aqui, mas eu vou comentar. Nacionalismo e imperialismo. Eu vou só colocar assim. O nacionalismo, o processo de formação e fortalecimento. O nacionalismo é o processo de formação e fortalecimento dos estados nacionais que ocorreu na Europa desde o fim da Idade Média. Contribuiu para a manifestação do nacionalismo e do imperialismo. Então, desde o fim da Idade Média, a Europa, com o fim da Idade Média, precisava se reinventar, certo? Precisava se reinventar. E aí, esse movimento nacionalista forte, né? E aí a gente tem um nacionalismo forte exacerbado na Itália, esse nacionalismo forte que no momento seguinte deu origem ao próprio nazismo, né? Que tinha um cunho nacionalista forte, né? Esse movimento de nacionalismo forte também deu origem à necessidade de criação de um modelo imperialista. A consolidação da Alemanha e da Itália dos estados nacionais ocorreu nesse contexto. Então, nesse momento aí de fim da Idade Média, início, né, de uma nova virada de página no mundo, né, dois países se sobrepuseram, a Itália e a Alemanha. A Alemanha pela forma aguerrida, pela forma ríspida, pela forma autoritária de se impor, e a Itália também
por uma cultura social nacionalista muito forte, de valores sociais muito fortes. A Itália tem uma cultura social muito forte. A Itália tem uma coesão social muito forte. Lembrem-se disso, né? E aí houve uma consolidação de dois estados nacionais fortes na Europa. O primeiro, a Alemanha, o segundo, a Itália. O nacionalismo serviu de princípio para a criação de identidades e consequente consolidação de novos países. Esse modelo nacionalismo, ele foi infectando, né, o mundo todo. O nacionalismo dos estados nacionais europeus pós-Idade Média. Beleza? Ele foi contaminando. Mas ele foi contaminando de uma forma absurda, porque a contaminação foi tão grande desse nacionalismo que ele deu origem a algo nefasto. Nefasto e ao mesmo tempo excitante, que é o imperialismo, né? O modelo imperialista, o modelo de domínio das potências sobre os países mais pobres. As potências fazendo com que os países mais pobres sirvam, né, de modelo colonialista, entregando a ele o quê? Commodities. O Brasil entrega minério de ferro para a China e recebe chip de celular de volta. O que é mais caro, queridos? O quilo do minério de ferro ou um chip? Imaginem. O que é mais caro? É óbvio que o mais caro é o chip, certo? Então eu vendo algo barato e compro algo caro. Que coisa massa! Como que um país pode ser desenvolvido não tendo tecnologia? Como que um país pode fornecer somente matéria-prima e receber tecnologia de volta e achar que pode se desenvolver? Nunca. Nenhum país do mundo se desenvolve com isso. Nenhum país do mundo é potência vendendo commodities. Nenhum país do mundo é potência vendendo commodities. O que são commodities, tio? Arroz, feijão, café, milho, soja, minério de ferro. Nenhum país é rico. Nenhum país tem sociedade rica. Eles são só serventes de pedreiro. O pedreiro é o imperialista, é o país rico, certo? Então esse modelo imperialista, né, começou na partilha da África. O imperialismo se manifestou através do processo de ocupação e partilha da África e da Ásia pelas potências industriais europeias no século XIX, certo? Então, o modelo imperialista começou como? O modelo imperialista começou quando a África, olharam para a África e disseram assim: olha lá, bota todo mundo para trabalhar lá, é sub-raça, bota para trabalhar, eram escravos mesmo, né? Moçambique, viraram colônias, de quem? De todos os países europeus, ou franceses ou portugueses, todos foram colônias, certo? Todos serviram a que modelo? Ao modelo imperialismo. O imperialismo se manifestou através do processo de ocupação e partilha. Partilharam a África, disseram: esse pedaço é teu, esse pedaço é meu, fica aqui, né? Como se fosse um biscoito que se divide para 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 pessoas. Então o modelo imperialista serviu a isso. O modelo imperialista serviu a isso, certo? Foi motivado pela disputa entre os países industrializados na busca de colônias que fornecessem o que, queridos? Recursos, matéria-prima, mercado consumidor ideal para investir capital. Ora. Eu vou lá e digo: Moçambique, tu é meu. Moçambique, tu é meu. Certo? Portugal diz, ou a França diz: Moçambique, tu é meu. Bacana. Te dou o quê? Olha, eu te mando aí produto industrializado e tu me compra. Eu te mando aí tecnologia, tu me compra. Eu te mando aí, enfim, eu dou o que tu precisar para poder viver. Beleza? E o que é que tu me dá aí de volta? Eu te dou mão de obra. Eu quero mão de obra barata e de graça. Naquela época, mão de obra quase escrava. Eu quero mão de obra para fazer serviços que nenhuma pessoa aqui na Europa deseja, certo? Eu quero o mercado consumidor teu para mandar meus produtos para que tu compre. Ou seja, eu compro o commodity de você, faço a manufatura, te devolvo vendendo e tu me compra. Que coisa linda, né? Que maravilha, né? Eu mando minério de ferro para a China, compro chip e bato palma para eles, dizendo que eu sou ruim e eles são bons, não é isso? É esse o processo de imperialismo. É esse o processo do imperialismo atual. É esse o mesmo processo do imperialismo do passado, em que eu comprava o quê? Escravo. Eu comprava escravo. Eu comprava o quê? Commodity, café, cana-de-açúcar,
fabricava açúcar e devolvia para eles, dizia: me comprou açúcar agora por 10 vezes mais o valor que eu paguei na tua cana de açúcar. Certo? É esse o processo, imperialismo. É essa a geopolítica do passado e do presente. É essa a geopolítica do passado e do presente. E aí houve uma conferência, os caras se reuniram, resolveram se reunir em Berlim entre 1884 e 1885. E o resultado foi a divisão do continente africano. Um pedaço para ti, um pedaço para mim. Olha só a divisão. Foi assim, olha aí. Portugal ficou com um pedacinho. Portugal com um pedacinho. A Espanha com outro pedacinho da África. A França com outro pedacinho, né? Todos ficaram com seus pedacinhos, né? Cada um ficou com seu pedacinho, né? Cada um ficou com seu pedacinho. A Itália ficou com seu pedacinho, a Alemanha com seu pedacinho, né? Assim, todo mundo gente boa. Pegaram a África, tá vendo o serrotezinho? Serrando aqui a África, esse pedaço é da Itália, esse pedaço é da Alemanha, né? Esse outro pedaço aqui embaixo é da Grã-Bretanha, né? Esse outro pedaço aqui é da Bélgica, esse outro pedaço aqui é da Espanha, esse pedaço aqui é de Portugal. Pronto, a África estava dividida, certo? A África estava dividida e tinha como missão o quê? Ser colônia. Ser colônia mandando recursos, né? E recebendo produtos manufaturados, comprando e sendo mercado consumidor excedente dessas potências europeias pós-século, né? Pós-século XIX, ok? Era esse o modelo geopolítico que existia. Pergunta aos queridos que estão na sala, né? Que estão perdendo, aqueles que não estão perdendo a oportunidade de assistir uma aula massa. Mudou alguma coisa para hoje, queridos? Não. Continuamos do mesmo jeito. Não, tio, nós não somos colônia, somos república. Temos o poder? Temos presidente, temos vereadores, temos deputados, temos senadores. Pergunto, exercemos o poder ou as grandes potências exercem o poder quando desejam nesses países? Elas exercem, porque elas têm o poder maior. Qual o poder maior? Poder econômico. O poder econômico, ele se sobressai dentro do poder político e dentro do poder territorial, certo? Lembram da Guerra das Malvinas que eu disse? A Grã-Bretanha mandou os aviõezinhos sair da Europa e atacar uma ilha que pertencia territorialmente à Argentina, que por direito é argentino, mas por ser estratégico para a Grã-Bretanha, o que é que eles fizeram? Bombardearam a Argentina e tomaram as Ilhas Malvinas em 1984, certo? Como pode? Qual o objetivo? Imperialismo, modelo estratégico, modelo matemático estratégico, certo? Uma coisa interessante que eu gostaria que vocês vissem com carinho, certo? Uma coisa interessante que eu gostaria que vocês vissem com carinho é isso aqui, tá? Não sei se eu vou conseguir no vídeo apresentar. Vejam, estão vendo? África, Sudão, Congo, Angola, África Oriental, certo? Etiópia, Angola, África Ocidental, Gâmbia, certo? Isso tudo é o continente africano, tá certo? Olha como ele era dividido. Presta atenção, tá vendo as coresinhas? Estão para baixo aqui na legenda. A Alemanha, tudo que tá de roxinho dessa cor aqui, ó, pertence à Alemanha. Então, ó, isso é da Alemanha, isso é da Alemanha, isso é da Alemanha, certo? A Bélgica era o amarelinho. Opa, a Bélgica tinha o Congo, certo? Congo belga. A Espanha era esse outro clarinho aqui. Ô, Espanha, cadê a tia Espanha? Ô, tia Espanha, tu tá onde, tia Espanha? Tia Espanha tá bem aqui, ó, escondidinha, certo? A França tinha esse verdinho. Ó a tia França aqui, ó a tia França aqui, ó a França aqui, ó a França aqui, o verdinho da França. Ó a França como dominava muito. Ó a França como Angola, né? África Ocidental, Moçambique, tá vendo? O verdinho claro. Bom, aqui
Mais ainda, a gente tinha o Reino Unido. O Reino Unido é esse meio rosado. Olha o Reino Unido aqui. Olha o Reino Unido aqui. Olha o Reino Unido. Dominando tudo isso aqui. Certo? Olha o Reino Unido. Certo? Olha o Japão. O Japão, né? Olha Portugal, que é esse verdinho aqui mais escuro. Olha Portugal, que dominava. Olha Portugal. Portugal dominava Angola. Portugal estava aqui, certo? Então, Portugal estava aqui. Então, assim, vejam, foi dividido. O mundo foi dividido. O mundo foi dividido. A África foi dividida e rateada em fatias para as pessoas. O mundo foi fatiado, certo? A África foi fatiada. A nação com mais colônias, nesse momento, a nação com mais colônias era a mais rica e poderosa. A partilha da África e Ásia reproduziu a importância geopolítica e econômica dos países. Inglaterra e França ficaram com as maiores possessões. Itália e Alemanha, na divisão, né, não participaram, não entraram de maneira tão forte nessa divisão. Então o que é que acontece? Inglaterra e França ficaram com a maior parte das possessões. O cenário para a Primeira Guerra foi traçado. Por quê? Porque Inglaterra e França ficaram com a maior parte dessas posses da África. E aí estava pintado o cenário para a Primeira Guerra Mundial, certo? Ok? Isso era o que eu tinha para conversar a vocês sobre essa primeira parte do material. Ela fecha aí. Mas tem uma segunda parte do material que já está aqui e que eu quero começar hoje para discutir com vocês. Vou já terminar, preciso de mais 8 minutos, tá bom? Em 8 minutos eu termino. E para passar algumas informações que eu também preciso, certo? Bom, a gente vai sair dessa discussão do passado e vai cair no que a gente está chamando política de negócios. Esse é um material do professor Luiz Passador, Dr. João Luiz Passador, professor da USP, pessoa bacana e que eu estou utilizando. Então eu cito o material de quem eu utilizo. Fiz algumas alterações, mas cito, né, o material de quem eu utilizo. Então nós vamos entrar no que a gente chama de política de negócio. E um ponto importante para a gente começar, só para poder pensar e dizer que não falamos de flores, falando de uma palavrinha que muita gente diz que tem, mas não tem. A palavrinha chama-se ética. A palavra ética, ela tem origem em duas palavras gregas. Ethos, que significa o caráter de alguém, e ethos, que significa o conjunto de costumes instituídos por uma sociedade para formar, regular e controlar a conduta de seus membros. Então a palavra ética tem origem em duas palavras gregas. Uma, ethos, que significa o caráter de alguém, certo? E ethos, que significa o conjunto de costumes instituídos numa sociedade para formar. Então, ética seria o caráter de um conjunto de pessoas, de pessoas que habitam numa sociedade que tem costumes instituídos e padrões que regulam e controlam a conduta de seus membros, certo? Isso seria o conceito de ética. E ética difere do conceito de moral. Moral, por sua vez, tem sua origem latina. Uma tem a origem grega e moral, origem latina. Mores quer dizer o costume. E no plural, mores significaria os hábitos de conduta ou de comportamento instituídos por uma sociedade com condições históricas determinadas. Ética é uma coisa, significa caráter, conjunto de valores de uma sociedade, e moral significa o costume. Então são coisas diferentes. Isso é importante que a gente distingua claramente, certo? As duas coisas. Ética não é a mesma coisa de moral. Ética tem origem grega, moral tem origem latina. Moral diz respeito a costume, ética diz respeito a caráter de um conjunto de costumes padronizados, determinados regulados e controlados por uma sociedade, certo? Bom, uma distinção que hoje é muito interessante é o que eu chamo de indivíduo coletivo e universal histórico. Difícil não é fazer o que é certo, é descobrir o que é certo fazer. Robert Henry Storr. Uma frasezinha bonita, olha só. Difícil não é fazer o que é certo,
é descobrir o que é certo fazer. Difícil não é fazer o que é certo, mas sim descobrir o que é certo fazer. O indivíduo coletivo e o universal histórico. Esse aqui eu poderia traduzir essa dicotomia em um ditado bem popular. Alguém quer citar esse ditado popular? Esse ditado popular seria: farinha pouca, meu pirão primeiro. Conhecem? Quem conhece a cena aí? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. O altruísmo de pensar coletivamente nem sempre vigora diante do individualismo de fazer as coisas acontecerem só para mim, né? Esse é o ponto. E o que faz a ciência nesse processo? Ela define, certo? Ela define como é que eu amarro meus sapatos. É ciência? Qual a melhor maneira de fazer isso, né? Então esse é o ponto. Eu estou me exacerbando, a gente demorou mais do que o que eu deveria na live. A live hoje não teve a quantidade de pessoas que eu esperava mais, mas a gente vai mobilizar mais pessoas, eu quero que vocês mobilizem. Esse material novo eu já vou postar agora no site, então no site não, desculpe, no portal, e acho que no portal não comporta, não dá certo, eu já vi, o tamanho do arquivo é grande, vai ser colocado no grupo do WhatsApp de vocês. A aula de hoje gravada vai ficar também lá no canal do YouTube em poucos minutos, certo? Mas eu quero externar que eu estou insatisfeito com o volume de alunos que estiveram hoje e vou cobrá-los, né? Vou cobrar mais presença, nós precisamos ter sala cheia, certo? Nós já chegamos a ter muitas pessoas aqui, talvez porque o pessoal queira esperar para assistir só o vídeo gravado no canal do YouTube. Perdem a emoção da discussão, perdem a possibilidade de perguntar, perdem a possibilidade de questionar o tio, perdem a possibilidade de fazer as coisas acontecerem de maneira mais firme, certo? A gente vai trabalhar mais firmemente isso, falar um pouquinho de Maquiavel, de Hobbes, de Locke, de Rousseau, vamos falar da independência americana, vamos falar de alguma coisa de positivismo, de Marx, vamos falar das grandes guerras mundiais, do welfare state, vamos falar da administração científica de Taylor, de Fayol um pouquinho, né, para poder chegar lá na frente, certo? Quando a gente estiver bem aqui, a gente vai dizer geopolítica, uma visão atual. Então a gente tem um material muito extenso para trabalhar, além dessa primeira parte que eu já passei. Vou passar um material resumo dessa primeira parte, que vai ser um exercício, que vai estar disponibilizado no grupo do WhatsApp em breve para vocês. Preciso só de um tempinho, porque como eu disse, as coisas estão se sobrepondo. Acredito que amanhã, no horário durante o dia, eu prepare o material e poste no grupo do WhatsApp um questionário sobre a primeira parte, para que vocês possam me fazer. E aí vou fazer uma live, certo? Uma live. E nessa live que eu fizer, a próxima live, eu quero a presença de todos impreterivelmente. Vou cobrar isso, porque nessa live, na próxima aula, eu vou querer tirar dúvidas e discutir o exercício, porque é assim que nós vamos montar a nossa prova nessa disciplina. Vou explicar sobre a prova na live, ao vivo, na próxima aula. Próxima aula será a explicação da nossa prova, ok? Certo, meninos? Certo, meninas? Tudo ok? Tudo beleza? Material novo postado agora em 3, 2, 1, após o encerramento da live. Fiquem com Deus, que Deus continue nos protegendo, que Deus... Qual é o horário da live? Do mesmo horário, Marta. Nossa live nessa disciplina de geopolítica, ela começa sempre às 9 horas da quinta-feira, que é o horário da aula, beleza? Nossa aula sempre nesse horário de 9 horas. Nós aqui extrapolamos um pouquinho. Hoje eu comecei 9h15, né? Estamos terminando 10h15, então estamos dentro do horário. Eu queria até estender um pouco mais, mas eu acho que já está um pouco saturado. Eu preciso que mais pessoas estejam. Quero que vocês mobilizem seus colegas a participarem, certo? Dessa aula. A gravação vai estar lá. Material, fiquem com Deus, que Deus nos proteja, tenha misericórdia e estenda a sua mão sobre todos nesse estado, nessa cidade, nesse país, no mundo, para que a gente consiga superar esses momentos mais difíceis e consigamos depois vencer e olhar para trás e dizer: Ele nos ajudou, Ele sempre nos ajudou até aqui, o Senhor tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando, não tenho dúvida. Um beijo no coração de todos, fiquem em paz, fiquem bens, fiquem com a família com saúde, tenham todos os cuidados necessários e inimagináveis com relação a isso, a saúde pública, com relação à pandemia. Se cuidem, né? Protejam os familiares mais velhos,
levem isso a sério, façam com que as crianças que às vezes não compreendem bem entendam isso de maneira clara, que podem trazer contaminação para os mais velhos dentro de casa. Exijam que as crianças tenham responsabilidade com essa pandemia. Isso não é brincadeira. Para quem mora em qualquer canto, a pandemia é algo que bateu na porta, certo? Os números viraram nomes e nós não queremos isso. Que Deus nos proteja muito. Um beijo, Kessiane, um beijo, Marta, um beijo, acho que é Liv, né? Um beijo, Sabrina, um beijo a todos os meninos e meninas da live, que fiquem com Deus e em paz, tá bom? Até a próxima live.